Olá, estudante! Mais um encontro aqui com o professor James Barbosa, Matemática Pré-ENEM Legal. Pessoal, a gente vai fazer uma abordagem agora em cima de gráficos e tabelas envolvendo função polinomial do segundo grau. Lembrando que os gráficos são os itens mais cobrados no Enem, tá bom? O tratamento de informação está sempre sendo cobrado em relação às habilidades do Enem. Fique atento, tá bom? Estude direitinho, foque em questões de gráfico, ponto de máximo, ponto de mínimo, zero da função, básica, tá bom? Fique atento a esses conceitos básicos, porque o Enem vai te cobrar. A gente está falando aí de função de primeiro e segundo grau. Professor, mas é importante, a gente está falando de quase 20%, para não ter erro, 19,4% da prova do Enem, praticamente 20% da prova vai cair função polinomial do primeiro e segundo grau, tá bom? Vem comigo aqui para conceitos, para a gente poder tá lembrando. Eu tenho aqui o top 5, se você olhar direitinho no top 5 aqui já aparece a parte de função. E os gráficos, que é o nosso momento de abordagem nessa aula de hoje, a gente vai trazer aqui alguns gráficos para a gente estudar, tá bom? Definir a ideia de maior que zero, porque uma função quadrática ela representa uma lei de formação do tipo. Através dessa lei de formação eu começo com um passo 1, né, identificando os coeficientes A, B e C. Em um passo 2, eu já começo a trabalhar com os valores de delta. Por exemplo, quando delta for maior que zero. Professor, quando é que delta é maior que zero? Quando ele é positivo, tá bom? Ele é 1, 2, 3, qualquer valor real maior que zero, não importa se é fracionário ou decimal. Se ele for maior que zero, delta vai ser também maior que zero. O que quer dizer isso, professor? É que ele vai ter duas raízes reais, ó. Ou seja, x' e x' serão diferentes, tá bom? Ou seja, x' vai ser diferente de x duas linhas no conceito, tá bom, gente? Professor, e quando delta for maior que zero e ele for decrescente, porque eu tenho uma ideia da função crescente, estudante, você que assistiu o vídeo anterior, você vai lembrar que uma função polinomial, quando ela é crescente, ela tem a concavidade voltada para cima, tá bom? Lembra do emojizinho, tá bom? Que é a ideia da função crescente. Quando A for negativa, ela tem o brocochozinho aqui, ó, carinha de triste, né, o emojizinho, a gente chama de decrescente, tá bom? Então fica ligado aí, ó, e a gente tem aqui alguns gráficos para representar. Na primeira, eu tenho aqui uma função crescente, tá vendo, ó, com cavidade voltada para baixo, no caso o sorriso do Colgate presente, ou seja, o A é positivo, né? É só associar ao nosso macete aqui, ó, tá bom? No segundo caso aqui, com esse gráfico aqui, ó, eu tenho uma ideia de uma parábola voltada para baixo, né? Então, você tem um A negativo. Olha só como dá um sorrisinho aqui, ou uma carinha de triste, né? Para você identificar o coeficiente. Feito isso, eu já consigo identificar as funções crescente e decrescente. Na primeira linha, eu consigo identificar funções crescentes. Na segunda linha, as funções decrescentes, tá bom? Vamos voltar ao delta, que é importante você entender também esse conceito. Quando o delta é maior que zero, ele vai tocar duas vezes, ou seja, não importa se a função é crescente ou a função, ó, é decrescente, como é o caso aqui, tá bom? Ela vai tocar duas vezes na reta. Isso é chamado de delta ou discriminante maior que zero, tá bom? No item número 2, quando a função é negativa, olha aqui, ó, quando a função é negativa, ou seja, todo valor que você trabalha lá o básico, ele chega num delta negativa, o x ele não pertence aos números reais, ou seja, ele não toca. Olha a reta real aqui, ó, no item número 2 aqui, ó, tá vendo esse gráfico na primeira linha? Tá bom? Esse gráfico número 2 da primeira linha. Vamos chamar de gráfico 1 aqui e vamos chamar esse de gráfico 2. Para ficar fácil de entender, esse aqui é o gráfico 3 e esse aqui passa a ser o gráfico 4, tá bom? No gráfico 2, a gente tem o quê? Um x, um gráfico, uma parábola, que apesar de ser crescente, não importa se é crescente ou decrescente, ela não vai tocar o eixo x, tá vendo? Que é o eixo das abscissas, ou seja, já sei de cara que esse delta é negativo, porque ele não toca o eixo x, ou seja, x não pertence aos números reais. Professor, e se a função for crescente? É essa aqui, ok? Que é o sorriso do Colgate. E se a função for decrescente? Dá uma olhadinha aqui, ó, que a gente acabou de ver, tá vendo? Ela também não toca o eixo x no gráfico 3. Automaticamente a gente tem o quê? Uma função decrescente, porque a concavidade é voltada para cima. Tudo bem, pessoal? E para finalizar, e não menos importante, nós temos o delta igual a zero. Quando o delta é igual a zero, você vai ter um x' igual a x duas linhas. Professor, mas esse gráfico aqui não aparece, né? Agora sim, eu vou aproveitar um pouquinho o gráfico aqui. Imagina agora que eu passe uma linha reta aqui, ó, neste ponto, tá bom? Desconsidera a construção do gráfico, só para você entender o desenho. Ele só tocou na reta x, ó, uma vez, tá vendo? Quando isso acontece, o delta é igual a zero, tá bom?
Ou seja, x' vai ser igual a x duas linhas. Não importa se a função é crescente ou decrescente, tá bom? Bem, a gente já conseguiu definir aqui, vamos relembrar um pouco, tá? A ideia do delta, que é o discriminante, né, que é b ao quadrado menos 4ac, e extremamente importante, estudante, grava essa formulazinha aqui, ó, que é chamada de vértice da parábola, tá bom? A gente vai estabelecer nesse cálculo aqui, ó, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, o quarto e o quinto passo, que é a construção do gráfico, tá bom? E também o nosso y-vértice. Professor, quem é o x-vértice? Seria o menos b sobre 2a e o y-vértice menos delta, que você vai encontrar aqui no discriminante, né, dividido por 4a. Todos eles sendo trabalhados em cima de uma lei de formação. E, ó, estudante, não importa se a função é crescente ou decrescente, você vai usar as mesmas fórmulas para ponto de máximo e ponto de mínimo, tá bom? Não importa se a função polinomial é completa ou incompleta, você vai continuar usando a ideia ou a mesma fórmula, que é o x-vértice e o y-vértice para trabalhar, tá bom? Vem comigo aqui, ó. A gente tem agora a ideia dos passos, e aqui eu tenho a fórmula de Bhaskara, né, que é a mais conhecida, tá bom? Tá bem? Essa fórmula de Bhaskara você pode acrescer. Se você olhar direitinho aqui, ela tem o delta já na raiz, né? A única diferença é essa. Professor, tem diferença? Tem, gente. Lá no exemplo anterior, a gente já atribuiu anteriormente o valor de delta, e aqui a gente pegou o valor de delta e colocou dentro da raiz. Ou seja, eu posso descrever isso aqui como x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, 4ac, dividido, ó, aqui, ó, por 2a. Eu posso usar essa fórmula também, tá? Essa aqui é a fórmula completa, que nada mais é do que a substituição de delta por b ao quadrado. Identificando aqui, aí eu vou trabalhar as coordenadas de x' e x2' quando for possível, tá bom? Tudo bem? Vamos agora verificar a questão dos exemplos e identificar agora as funções completas e incompletas para você ir bem preparado para a prova do Enem. Vamos lá. Eu falei para vocês que as funções crescente e decrescente, elas têm aquela característica, né? Quando A é maior que zero, ó o macete, você estudante que não notou ainda, tá bom? Essa aqui representa a função crescente. Ou seja, olhando para essas carinhas aqui, ó, a primeira coluna inteira, essa primeira coluna inteira aqui, ó, são funções crescentes. Primeiro, resumo do quadro aqui, ó. Guarda essa informação, nota aí, isso aqui vai ajudar você bastante. Quando a função for crescente, né, olha o emojizinho aí, ó, eu vou ter concavidade voltada para baixo, né? Ou seja, para delta maior que zero, toca quantas vezes? 2 vezes. Para delta igual a zero, toca quantas vezes? 1 vez, ou seja, x' vai ser igual a x2'. E quando o delta for negativo, não toca o eixo x, tá vendo? Não toca o eixo das abscissas. Por quê, professor? Porque x não pertence aos números reais, ok? Professor, e agora eu estou olhando apenas para a função crescente, que é o sorriso Colgate. E quando ela for decrescente, olha o resumão aí, pessoal. Aquele sorriso assim meio brabo, burocochô, mas com a concavidade voltada para cima. É chamado de função decrescente, tá bom, gente? Então, olhou para ela, todo esse segundo quadro aqui, ó, ela representa funções decrescentes. Quando o delta for igual, maior que zero, toca quantas vezes? 2 vezes. Guarda essa informação. Quando o delta for igual a zero, toca apenas 1 vez. Por quê? Porque x' vai ser igual a x2'. E quando o delta for negativo, não toca o eixo x, tá bom? Não importa se é crescente ou decrescente, tá bom? Então nós temos aqui um resumo fechadinho para você, estudante, e nas próximas aulas fique atento que a gente vai abordar uma aplicação dessas fórmulas no Enem, tá bom? Até a próxima.